Vamos ficar de pé para nós lermos a Bíblia Sagrada. Terceiro dia da nossa campanha. Estaremos falando hoje sobre, diga comigo, a igreja de Pérgamo. Diga Pérgamo. Amém? Amém? Essa é uma igreja complicadíssima, viu? Nome de origem grega, Pérgamo, significa muito casamento, muita união. E justamente houve um casamento muito errado na cidade de Pérgamo. Um casamento com o pecado, um casamento com o mundo, um casamento com o fracasso espiritual. Por isso o seu nome significa isso. Eu quero que você preste bem atenção, porque não é fácil decifrar aquilo que nós vamos ler e aquilo que nós vamos também tentar passar para vocês a forma interpretativa da igreja de Pérgamo. Versículo de número 12 diz assim: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: essas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Começa a entender, diga aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. O verso 13 diz assim: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Diga misericórdia. E conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Tenho todavia contra ti alguma coisa, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros se também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrependa-te, se não veio a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, vamos ler o verso 17, todo mundo junto aí, vai. Vamos lá, na sua versão, 1, 2, 3. Quem tem ouvidos, o que o Espírito diz às igrejas: ao vencedor darei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Diga amém. Põe a mão no coração, diga hoje, Jesus. Aperta o cinto. Senta no teu lugar dando glória a Jesus. Amém? Sabe que, assim como Esmirna, Pérgamo também aparece na Bíblia só em Apocalipse. Aquilo que nós lemos a semana passada no livro de Atos, capítulo 19, onde Paulo, porventura, passou 2 anos na Ásia Menor, pregando a palavra de Deus. Então dá-se a entender que ele e o seu grupo de evangelistas foram também aqueles que chegaram a Pérgamo. E é tão interessante porque a gente vê a cidade de Pérgamo como uma cidade resgatada do passado, e após ela ser liberta de algo do passado, ela passa a fazer parte da província do Império Romano, principalmente marcada na Ásia Menor. E durante 200 anos, quando você estuda sobre ela, você descobre que Pérgamo foi a capital da província do Império Romano. Às vezes, a gente cita alguns nomes aqui, e a gente pesquisa, e a gente vai relembrando, porque às vezes você estuda textos muito antigos, passados, e para que você traga de novo a memória, você precisa relembrar. E eu dizia aqui sobre Esculápio, ou Asclépio, que é o mesmo nome, Esculápio no latim e Asclépio no grego. Havia dentro da cidade de Pérgamo vários templos que foram levantados. Templo para adorar a Roma, templo para adorar o imperador Augusto, Deus Zeus, vários templos.
Mas levantaram-se um templo a esse Asclépio, a esse Esculápio, porque havia dentro da mitologia grega um pensamento de que aquele templo, cheio de sacerdotes, alguém que entrasse dentro daquele templo recebia a sua cura. Aquele templo que abria as suas portas durante a noite e durante o dia, o templo de Esculápio, ele era conhecido como Deus da cura, o Deus da medicina. Por isso, tem um rapaz ali que está estudando medicina, faz assim com a mão, meu filho. Aquele bastão que a medicina usa como símbolo, uma serpente entrelaçada nele, é conhecido na mitologia grega como o bastão de Esculápio, o bastão de Asclépio. Por quê? Porque ele era constituído o Deus da medicina, o Deus da cura. Pérgamo, ela se levanta poderosamente em levantar templos de adoração a deuses estranhos. Nenhuma das cidades que nós vamos ler, que carta direcionada, teve alguém como Pérgamo que adorou mais deuses do que essas cidades. Deus Zeus, imperador, vários deles foram adorados em templos levantados em terra. Então, antes de começar a pregar, eu quero que você entenda que Pérgamo, ao seu próprio nome, fala casamento com o mundo, porque foi a igreja que mais permitiu que o mundo entrasse dentro dela. Algumas coisas marcam a sua história, porque foi a primeira cidade a deixar de lado os papiros e trazer os pergaminhos. O que era papiro? Papiro era uma planta que tinha uma folha chamada planta-papel, aonde as pessoas no início escreviam sobre a folha do papiro. E Pérgamo foi a primeira cidade a fazer diferente: matar a ovelha, matar a cabra, e através do corpo daqueles animais criaram o pergaminho e substituíram o papiro pelo pergaminho. Aí eles passaram a escrever agora na pele dos animais chamadas de pergaminho. Diga glória a Deus. É interessante, porque essa cidade tão abençoada teve também o privilégio de ser evangelizado, de ter uma igreja. E o Senhor fala com a cidade de Pérgamo, o Senhor direciona uma carta ao pastor da igreja. Então preste atenção no que eu quero dizer para você, para que você aperte o teu cinto, porque Deus vai falar com você nessa noite. Amém. Diga amém. Amém. Pérgamo foi a cidade que casou com o mundo. A igreja de Pérgamo, alguns sustentaram a fé, mas a maioria dos cristãos que frequentavam a igreja de Pérgamo, eles tiveram compromisso com o mundo e queriam ter compromisso com a fé. E é sobre isso que nós vamos trabalhar nessa noite. Diga amém. Amém. Aproximadamente 200 anos, Pérgamo foi a capital da província do Império Romano, um lugar bom de se habitar, talvez um lugar melhor para se adorar a Deus, mas era dividido, o reino era dividido. E como nós não temos aqui hoje o projetor, vamos trabalhar a Bíblia Sagrada, versículo de número 12. Se você fechou a tua Bíblia, abre aí, porque nós vamos trabalhar isso aqui. Diga glória a Deus, vai. Quem é que quer ouvir a voz de Deus, diga amém. Amém. Diga aleluia. Aleluia. Então vamos ler o versículo de número 12. Vamos lá, independente da sua versão, vai todo mundo junto, diz amém, ele vai. Amém. Achou, diga amém. Amém. Então vai, 1, 2, 3. E ao anjo da igreja de Pérgamo, pastor da igreja, essas coisas escreve, diz aquele que tem a espada afiada de... A espada afiada de... Agora, volta um pouquinho no capítulo 1 aí. E vamos ver o versículo 16 do capítulo 1. Vamos lá? Quem já achou aí? Amém. Vamos ler o verso 16 do capítulo 1, todo mundo junto, vai, 1, 2, 3. Diga aleluia. Tinha na mão direita 7 estrelas, e na boca saía-lhe uma afiada espada de 2. O seu rosto brilhava como o sol na sua. Então aqui nós estamos nos reverenciando ao Senhor, a Jesus.
essa espada de dois gumes, que é o símbolo do poder para julgar e castigar. Porque nós sabemos que Deus é bom, mas Ele é... Eita, agora só dá o segredo, hein? Amém? Deus é bom, mas é? Então diga, é justo. Levanta a mão para você entender, diga, Deus é bom, mas Ele é justo. Então essa espada simbolizava a justiça e, infelizmente, para muitos, o castigo do dor que vem. Então, a primeira coisa que Deus diz ao pastor da igreja: ei, exorta esse povo, porque estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Então, uma espada que corta os dois lados, uma espada que exorta, uma espada que traz a justiça, uma espada que castiga. Foi assim que o Senhor começou a falar com a igreja de Pérgamo. E é assim que o Senhor começa a falar com a igreja de Jesus, a libertação. Então deixa eu te ensinar uma coisa, porque hoje nós estamos vivendo um evangelho para muitos muito light, em que a teologia que se prega é muito materialista, curandeísta, como eu tenho dito, e que o crente parece que se esqueceu da justiça de Deus, o crente parece que se esqueceu da promessa, parece que nós vivemos na terra como se Jesus não fosse voltar, ou se Jesus não fosse um dia retornar para buscar a sua igreja. Ele trata uma igreja que tinha problema com o mundo. Ele trata uma igreja em que os crentes queriam adorar a Deus de noite no culto e queriam extravasar nas coisas erradas que eles praticavam no passado. Então, antes de você entender tudo isso, levanta a sua mão que eu vou profetizar, para que você saia daqui nessa noite de uma forma muito diferente igual você entrou. Amém? Diga comigo com a mão levantada: espada afiada de dois gumes, nesta noite, vai descer aqui. Aleluia! Só quem crê, diga amém. Então, é interessante porque parece que Jesus entrou falando duro. E aí, abra sua Bíblia aí, se você fechou, não feche, verso 13. Porque aqui tem palavras que, se você não compreender, você vai fazer perguntas para o resto da vida. Por que Jesus cita esse habitar de Satanás duas vezes nesse versículo? Vamos ler o verso 13? Todo mundo junto, vai. 1, 2, 3. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de... Essa é uma palavra forte. Mas Deus estava olhando para a igreja dizendo assim: ei, o lugar que você habita é o trono de Satanás. O lugar em que vocês estão com a igreja é o trono de Satanás. Não que a igreja tivesse a direção do diabo. Preste atenção para você compreender a revelação. É que a cidade de Pérgamo era tida por Deus e era tida pelos cristãos como o trono de Satanás, porque nenhuma cidade naquela época da Ásia Menor adorava tantos deuses e tantos imperadores e cultuavam tantos homens como a igreja de Pérgamo. Nenhum lugar naquela época adorava tanto a outro Deus do que a cidade de Pérgamo. Aí Jesus olha para ela e diz: igreja, tu está no lugar aonde é o trono de Satanás. E eu conheço você, mas tu está no lugar onde é o trono de Satanás. Agora, nós podemos fazer aqui uma conjectura. Hoje nós estamos vivendo dias difíceis. A igreja, ela está no mundo, ela está aqui. O crente convive no mundo, o crente trabalha no mundo, o crente anda no mundo, o crente convive com pessoas do mundo, o crente convive com tantas coisas do mundo. Agora, só tem uma coisa: eu vivo no mundo. Eu posso até conviver nesse mundo. Diga, posso conviver nesse mundo. Posso conviver nesse mundo. Levanta a mão para cá. Posso conviver nesse mundo. Posso conviver nesse mundo. Mas jamais me envolver com ele. Diga amém. Amém. Uma coisa é estar aqui. Outra coisa é se envolver aqui. Uma coisa é conviver no mundo como cristão.
E Jesus traz uma alerta. A revelação a João ainda de parte nos dizer: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Diga aleluia. Então já tem um ponto positivo. Embora daqui a pouco esse ponto caia, mas algumas pessoas dentro da igreja davam um bom testemunho. Algumas pessoas dentro da igreja ainda era referencial da adoração, que não serviram a adorar a outros deuses, que não olharam para aquilo que Balaão ensinou a Balaque, que não olharam para obras dos nicolaítas. Então crentes que estavam dentro da igreja, crentes que permaneceram fiéis, mas infelizmente, diga comigo, infelizmente, a maioria não era fiel. Diga bem forte, não é o meu caso. Diga, eu sou fiel. Eu jamais vou me envolver com o mundo. Eita, agora eu queria dizer um amém bem grande aqui nessa igreja. Aleluia. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conserva meu nome e não negaste a minha fé. Ainda no dia de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Aqui não se acha nada da história de Antipas, mas a gente vai pela bicuda teológica dos teólogos, né? Antipas aqui aparece como uma fiel testemunha que, com certeza, por não ter negado o nome do Senhor naquele tempo, morreu e foi martirizado por não negar o nome do Senhor. Antipas serviu de referência a Deus, para mostrar para a igreja que, independente do que acontecer conosco, nós precisamos permanecer fiel à palavra de Deus. Agora, eu vou lhe fazer algumas perguntas nessa noite. Nesse mundo tenebroso que nós vivemos, nesses acontecimentos do século XXI, nessas facilidades que se pecar que se tem. Então, se você abre o seu WhatsApp, você pode pecar através do seu WhatsApp. Se você liga o seu computador, se você vê a televisão, se você procura alguns lugares, se você anda na rua, então o pecado está constante em evidência e nós precisamos entender. E para sair dessa cilada chamada pecado, nós precisamos ter um compromisso vivo com o nosso Deus. Amém. Era isso que Deus queria ensinar. Qual era o conselho que Deus estava dando? Um homem que serviu de exemplo, por nome de Antipas, que foi uma testemunha fiel, que permaneceu na presença de Deus, independente das circunstâncias e das lutas, que o mundo não o atraiu. Eu quero que você profetize, irmão, que eu quero sair daqui com a minha consciência limpa. Segure a mão do teu irmão e diga assim: eu profetizo na sua vida que o mundo jamais. Aí, quando fala mundo, parece que fala devagar, parece que está com medo de alguma coisa. Olha para ele e diga assim: eu profetizo na sua vida que o mundo jamais vai te atrair. As igrejas é o pode e não pode, é o faço e não faço, é o certo e o errado. Se cria tanta doutrina dentro de igreja. Então, existem igrejas que não podem fazer isso, não podem fazer aquilo. Existem igrejas que taxam regras. Existem igrejas que pegam meio versículos. E quando você pega um texto sem contexto, sempre vai ter um pretexto horroroso. Mas alguém sempre me pergunta: mas como que pode na igreja de Jesus a tentação? Aqui pode tudo. Só tem uma coisa que não pode. Olha para o irmão e diga assim: aqui pode tudo. Só não pode pecar. Amém? Amém. Só não peca, pelo amor de Deus. Glorifica a Deus. Seja servo do Senhor, busca o Senhor, deixa Deus trabalhar. Segue o conselho de Antipas. A igreja de Pérgamo não seguiu. Os crentes de Pérgamo passaram a amar muito mais ao mundo do que a Deus. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Amém. Diga amém. Amém. Diga glória a Jesus. Glória a Jesus. Amém. Amém. Abre a sua Bíblia aí, 1 João, capítulo de número 2. 1 João, capítulo de número 2.
Eu quero ler alguns versículos juntos. Primeiro eu quero que você leia para você me ajudar. Depois eu vou ler aqui para que você entenda. 1 João, capítulo 2, o verso de número 15, e vamos ler o 16 e o 17. Só quem vai achando vai dando glória a Jesus. Vai. Amém? Já está aqui? Eita, vamos aplaudir Jesus por isso aqui agora. Muito bem. Aleluia. Então vamos ler aqui? Vamos lá. Olhando para cá todo mundo. Você não traz Bíblia de jeito nenhum, olha para cá. Vamos lá. 1, 2, 3. Meu Deus, não ameis o mundo, nem as coisas que há, mas se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas aí, você olha para crente que é apaixonado pelo mundo, a coisa dele é mudando, a fé dele é momentânea, o buscar dele é só dentro da igreja. Eu nunca vi uma geração que se apaixona tanto pelas coisas do mundo como a geração de crentes do século XXI. João, discípulo do amor, ele está exortando a igreja dizendo: ei, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas as pessoas brincam, as pessoas tiram sarro, viram brincadeira dentro da igreja. Eles trocam a presença de Deus por tudo e ainda tiram sarro, ainda faz gracinha. Para alguns eu dou um sorriso amarelo, mas dentro do meu coração eu fico pensando: tadinho, será que ele está na igreja para quê? Será que ele não sabe que um dia ele vai encontrar com aquele que tem a espada afiada na boca e que a espada dele corta dos dois lados? A espada dele é espada de poder, mas é espada de justiça. Será que os crentes do século XXI caminham dentro da igreja sem saber o seu final, sem saber o seu futuro, sem saber o que vai acontecer se ele morrer daqui a 5 minutos? Meu Deus. Nós tivemos um pai desabafando, até passei de viagem com o Júnior, o Roger, horas antes daquele menino morrer, o Cristiano Araújo, o cantor, que eu nunca vi crente que conhece o Cristiano Araújo, tem muito, tem não. É só passando mensagem, todo mundo conhece. Aí o pai dele revoltado: será que Deus existe? Eu rezava todo dia com ele: será que Deus existe? Será que Deus existe? É lógico, nós vamos dar-nos conta. É o desabafo de um pai desesperado que perdeu o filho. Agora, o que o mundo aí fora não sabe é que Deus é bom, mas Ele é justiça. O que o mundo aí não sabe é que quando nós estamos convivendo sem compromisso com Deus, a nossa vida está entregue a destinos. E que muitas vezes as pessoas não entendem. Então, tem tempo de buscar a Deus, não busca a Deus. Tem tempo de estar na presença de Deus, não está na presença de Deus. Tem tempo de santificar, não santifica. Eu nunca vi um cristão do século XXI. Ele se aproxima de Deus quando a coisa está degringolando, quando a situação está difícil. E o mundo aí fora é assim. Só clama a Deus no momento da aflição. E aí, João, discípulo do amor, que sabia tudo sobre isso, diz: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar, diga comigo, se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Diga amém. Tem coisa no mundo que você é apaixonado? Tem coisa no mundo que te tira da igreja? Tem coisa no mundo que te tira do culto? Quem é que não gosta de um bom futebolzinho? Gostamos. Quem é que não gosta de um bom filme? Gostamos. Quem é que não gosta de um bom jantar? Gostamos. Agora, o que gostamos nos separa de Deus? O que gostamos de fazer nos atrai para longe da presença de Deus? Se isso estiver acontecendo, o amor do Pai não está em mim, o amor do Pai não está em você. Então a primeira coisa que você precisa aprender: Deus, Ele não quer ser adorado pela metade. Deus, Ele quer ser exclusividade. Deus quer ser adorado em qualquer circunstância da nossa vida. Eu vou profetizar, né? Eu vou aproveitar para profetizar, porque se Deus nos trouxe aqui nessa noite, é para curar o nosso caráter cristão, porque o nosso Deus tem a espada afiada de 2 gumes, e o mundo não vai te atrair. E se você crê, diga amém. Amém. Só quem tem o amor de Deus aqui, diga: eu tenho. Eu tenho. Aleluia. Versículo 16, põe aqui, vamos ler bem forte, vai.
Vamos lá, gente. 1, 2, 3. Porque tudo que há no mundo é a concupiscência da carne. Nunca vi na minha vida, e olha que eu vou dizer para você, vou repetir para você nunca mais esquecer, porque eu já repeti umas 2 vezes isso. Eu nunca vi na minha vida crente mais carnal do que existe nos dias de hoje. A concupiscência da carne é o desejo dilacerado, desenfreado que a carne tem. Então a carne milita sempre contra o Espírito Santo, contra o Espírito de Deus. E aí João está dando um conselho dizendo, porque tudo que há no mundo é a concupiscência da carne. Mas tem pessoas que gostam da carnalidade. Tem pessoas que alimentam a sua alma com a carnalidade. Tem pessoas que não conseguem viver o âmbito espiritual. Aí ele olha para um pastor que corre, igual um disse para mim, mas pastor, tudo que se conversa com o Senhor, parece que o Senhor quer espiritualizar tudo. Eu digo, é lógico, eu vivo para fazer isso. A minha função é pregar a palavra de Deus, e pregar a palavra de Deus é espiritualizar o poder e a glória de Deus, porque eu não quero, eu vou profetizar, né, se você quiser, eu não quero dirigir ovelhas que sejam cegas, eu quero dirigir ovelhas que elas entrem na porta estreita e no final de tudo vá morar no céu junto comigo. Diga amém. Então, tem pessoas que não têm coragem de falar a verdade. Eu não quero nem saber. Eu não quero nem saber o que vão falar de mim, o que vai pensar de mim. Eu não quero nem saber se vai sair empurrado. Eu digo sempre para as pessoas, se você empurrar comigo, você tem 2 problemas. Um de empurrar e outro de desempurrar. Agora, eu não vou comer pecado de seu ninguém. Eu não vou passar a mão na cabeça de marmanjo e de marmanja nenhum. Se tiver aqui, tem que ouvir. Então deixa eu te dizer, eu não sei como é que está a tua vida, eu não sei o que você faz, não sei o que você pensa, eu não sei aonde você está quando tem meia dúzia de pessoas aqui orando, eu não sei onde você está quando tem gente na quarta-feira orando, quando tem gente na quinta-feira, eu não sei onde você está quando você não vem na sexta, no domingo, mas Deus sabe. E uma coisa eu digo para você, Deus não come pecado de ninguém. Diga amém. Amém. Não tem um pecador por? Diga, não tem um pecador por? Você sabe que ele não tem. Então vai bater. E o pior que eu vou te dizer uma frase que eu escutei há muitos anos atrás, alguém dizer, um dia eu apanhei de Deus, pastor. E o dia que eu apanhei de Deus, eu descobri que ele bate, dói e sai saindo. Não, mas Deus é bonzinho, pastor. Deus é bondade, Deus é amor. Não é esse Deus que eu sirvo, não, pastor. O meu Deus é um Deus light, o meu Deus é um Deus de paz, o meu Deus é um Deus de amor. A sua palavra significa amor. Deixa eu te dizer uma coisa para você. Desde que eu me entendo por gente, eu estou dentro da igreja e sei muito bem que Deus é amor, mas Ele é justiça, que Deus, Ele repreende sim. Então, se Lucas capítulo 16, o verso 16, a Bíblia diz, as leis e os profetas vigoraram até João. Desde aí então, os homens têm tentado entrar no céu e se esforçam para que isso aconteça. Então, o reino do céu é tomado pela força, tem que fazer força para entrar no céu. Não é qualquer um não, não é qualquer pessoa meia pataca que vai morar no céu não. Só vai morar no céu aquele que consegue se desvencilhar das coisas do mundo. A igreja de Pérgamo, ela foi chamada aonde habitava onde? No trono de Satanás, na sinagoga de Satanás. Pérgamo era uma cidade que só adorava as prostituições, só adorava os deuses estranhos, era adultério e prostituição. Daqui a pouco nós vamos chegar na obra de Balaque com Balaque. Deixa eu te dizer, Balaão deu um conselho para Balaque que fez 24 mil israelitas morrer por causa disso. Está na Bíblia. E hoje, você vai pregar uma palavra dessa, falando sobre pedra? As pessoas, você está lá no passado. Não, deixa eu te dizer uma coisa para você. O Deus que eu sirvo não mudou. O Deus que eu sirvo continua dizendo para mim, ei, só tem uma forma de viver, meu querido, é buscando a santidade a cada dia. Então, em Hebreus 12, versículo 14, seguir a paz com todos e sem a qual ninguém verá quem? Ninguém vai ver a Deus, meu irmão, se tiver com a mente e a vida nesse mundo. Então diz, João, porque tudo que é no mundo é concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Você vai conversar com crentes que
pastores estão vivendo. Pastor, eu vou dizer o que eu penso, diga amém. Que não é apaixonado por algo, que não quer salvar vidas, pode ser chamado de pastor. Se a visão dele é materialista, esses dias no conselho de pastores de uma igreja, um deles diz assim: a nossa igreja mudou o rumo. A nossa igreja agora não tem mais pastor, tem marqueteiro, tem empresário. Tudo que eles fazem é pensando no valor financeiro. Parece que a nossa igreja não se preocupa mais com o senhor que está 40 anos aí dentro dessa igreja, diz: eu estou envergonhado. Sabe por quê? Porque nós perdemos a visão. A visão da igreja, meu irmão, ela é almas. A visão da igreja é reino espiritual. Não podemos deixar que as coisas que estão colocando diante dos nossos olhos possam tirar a nossa direção. Se os nossos olhos, meu irmão, é a lâmpada, entendeu? Que nos guia, porque aonde nós olhamos alguma coisa, nós sentimos, nós precisamos direcionar a nossa visão. Balança a sua mão aí que eu vou profetizar na sua vida. A sua visão tem que ser a visão do reino de Deus, tem que ser a visão do trono de Deus, da glória de Deus. Tira os seus olhos da carnalidade, deixa um pouco esse WhatsApp, deixa um pouco esse computador, deixa um pouco essa carnalidade. Vai ler a palavra de Deus, vai consagrar a sua vida, vai jejuar na presença de Deus, vai orar pela sua casa, vai orar pela sua esposa, vai orar pelos seus filhos, vai orar pela sua igreja, vai orar pelo pastor Carlos Veloso, vai orar pelas pessoas que você ama. Ore, pelo amor de Deus, coloque os teus olhos e o teu coração na presença do nosso Deus. Aleluia! Diga amém. Amém. Pelo amor de Deus, eu fico pensando, irmãos, tem pessoas que têm dificuldade demais de pegar no trampo. Diga amém. Amém. Glória a Deus. Vou ler de novo. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos é soberba da vida. Diga: soberba da vida. Ela impletou, Satanás colocou ela nos altares da igreja. Eu fico pensando e analisando o que tem de homem de Deus soberbo, pastor soberbo, pastor invejoso, pastor que diz que ama, mas se pudesse te apunhalar, te arrebentar. Eu fico pensando quanta soberba existe em ministérios hoje, quanta soberba. Aí, se você está no altar vendendo soberba, a igreja vai ser soberba também. Ela só tem um olhar nessa soberba da vida, ela não tem nunca visão de Deus. Olha, o testemunho da igreja, eu vou te dizer uma coisa para você. Tem dois tipos de testemunho que acompanham a igreja e que eu fico olhando, não sou contra não, mas eu vou falar pelo menos. Posso falar? Amém. Quem é que acha que eu posso falar? Diga amém. Amém. Conta! Em cada 10 testemunhos, 9 se divide aí, 4,5 para cada um. 4,5 é prosperidade e 4,5 é cura. Não sou contra. Mas eu fico pensando, quando é que alguém vai empunhar o microfone e chegar aqui na frente e dizer assim: ei pastor, eu cheguei nessa igreja, eu não precisava de dinheiro. Eu cheguei nessa igreja, eu não precisava de cura. Eu cheguei nessa igreja, eu precisava de paz. Eu precisava que alguma coisa mudasse na minha vida. Eu precisava me aproximar de Deus. E quando eu escutei uma mensagem, eu saí da igreja e eu cheguei na minha casa e disse: o que me importa é buscar a Deus. Eu quero me aproximar desse Deus. Eu quero deixar as coisas do mundo, pastor. Eu comecei a deletar da minha mente as coisas que me afastaram da presença de Deus. Eu comecei a deletar da minha mente aquelas coisas que me afastaram do amor de Deus. Hoje, pastor, eu não sou mais materialista, eu não sou mais curandeísta, eu sou um crente que aceita as coisas do Senhor, porque a soberba da vida, a concupiscência da carne e dos olhos não me apanham mais. Hoje eu sou lavado e remido no sangue do Cordeiro, e eu sou capaz de sentir a presença de Deus em um simples estudo. Não importa quem esteja pregando, pastor, não importa quem esteja cantando, o meu coração tem a presença de Deus. Eu sou cheio de Deus, eu sou cheio de Deus. A minha conta bancária é espiritual e ela está possuída da glória de um Deus eterno. E se você crê nisso, diga amém. Esse é o testemunho que eu quero ver que um dia nessa igreja. Aleluia. E eu estou profetizando isso aqui, diga aleluia. Estou falando do fundo do meu coração. Amém. Porque eu não quero ser um pregador que só vai fazer a pessoa olhar um cifrão na sua vida, ou só para cura. Não. O meu maior objetivo é olhar para o Evangelho e ver Jesus se aproximando de alguém,
por ano e dizendo: ei, volte para a tua casa e não peques mais. Saia dessa aldeia e volte para sua casa e não peques mais. Vá, mulher, em paz, não peques mais. Os maiores milagres de Jesus. Jesus chegou em alguém e diz assim: saia daqui, vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Então deixa eu profetizar: saia daqui nessa noite. Eu vou dizer o que Jesus disse para muitos em Jerusalém, para muitos em Jericó, Cafarnaum. Eu vou dizer para você: saia dessa porta aqui comprometido com o reino de Deus e não peques mais, porque eu lhe faço pergunta: se Jesus voltasse agora, aonde tu passaria a tua eternidade, meu querido? Aonde? Aonde eu passaria a minha eternidade se Deus voltasse agora? Crente que mente, faz fofoca, fala mal, pensa mal, age mal, mal pagador. Mas estão dizendo que é crente. Sou crente. Tem uns que falam em língua, tem uns que têm um discurso bonito.